Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Antony chegou, que sou eu, novos argumentos e novas indagações. Você está no canal Pilastra da Verdade. Por conta disso, eu espero que você goste do nosso conteúdo, se desperte. E se gostar, um joinha já vai ajudar. Um likezinho, uma mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, ou então qualquer coisa que você queira falar aqui no setor de mensagens, tá? Olha só, o que eu vou falar aqui neste vídeo vai servir para despertar até estátua da vida, até estátua, que é uma linguagem figurada. Claro que estátua não tem vida, só quem acredita em estátua viva é religioso, fanático, católico, que pega uma imagem de escultura, fica de frente, como diz o Jason Ferreira, daquele boneco ou de uma boneca, fazendo petições, acendendo velas, fazendo sacrifícios de rezas. Então, essas pessoas acreditam que estátuas podem ouvir a voz de alguém. Tem pessoas assim. Mas o que eu vou falar vai despertar. Eu estava conversando com um colega meu, um amigo meu muito racional, que é o Vicente. Ele me conhece pessoalmente. Eu não vou expor a foto dele aqui, porque nem todos querem que a gente coloque foto. E muitas vezes o cara é ateu, já acordou, já abriu a mente há muito tempo, mas a religião é tão miserável, tão desgraçada, tão escravocrata, que ainda consegue escravizar mentalmente e prender um neo-ateu. Aquela pessoa que se tornou ateu agora, mas tem uma família impregnada em religião. E aí não pode expor no momento. Aí Vicente falou para mim: Antony, eu estou conversando aos poucos com a minha mulher, os meus filhos, com a família, que é extremamente religiosa, a família dele, e jamais vai aceitar assim de cara. Mas eu começo a mostrar uns textos aqui, uns textos ali, do conto do vigário, como você diz, e coloco eles para pensar. Aí falou para mim que recentemente ele abriu um texto fortíssimo, pesadíssimo, do conto do vigário e mostrou para a mulher dele. Lê isso aqui. Você concorda com isso? Ela concordou porque está na Bíblia. Mas ele fez a seguinte pergunta: e se este texto tivesse em qualquer livro comum? Você concordaria? Aí a mulher dele disse: claro que não, jamais. Aí ele perguntou para ela: então quer dizer que você só concorda porque está na Bíblia? Ela falou: não, eu já deparei com vários textos que jamais eu concordaria se fosse em qualquer outro livro. Mas só porque está na Bíblia, a gente não pode questionar. A gente tem que aceitar, engolir seco e pronto. Porque é a vontade de Deus. Olha o mal que a religião faz na mente humana, e principalmente esta vertente cristã, que usa o conto do vigário como símbolo. O conto do vigário, cadê ele? Deixa eu pegar aqui. O conto do vigário, este livro aqui, o conto do vigário, ele só é aceito em qualquer território nacional e internacional, porque ele é o símbolo principal
do cristianismo da mentira. Por isso que ele é aceito. Tá? Exemplo, se você pegar aqui vários textos deste livro mentiroso e escravocrata, é isso mesmo, deste livro sanguinário, genocida, que é o que tem aqui, não tem outra coisa. Se você pegar vários textos que tem aqui, absurdos, e colocar em um livro qualquer, e não identificar que foi da Bíblia, e coloca lá um nome como se você fosse autor. E se você pegar uns textos que tem aqui, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, e colocar em um livro, e você tentar publicar este livro, eu acredito que quando você tentar publicar, provavelmente você pode até ser preso. Mas, se você abre a Bíblia, o Conto do Vigário, e lê para as pessoas que são impregnadas com religião os mesmos textos, então essas pessoas vão aceitar. Não, mas está na Bíblia, a gente não pode questionar. Olha a desgraça mental, desculpe a palavra, é forte, mas eu tenho que falar. Olha a desgraça mental que a religião faz na mente humana. Olha a escravidão mental que a religião faz na mente humana. E me fez por 25 anos. Eu lia vários textos absurdos. Gente, se vocês não sabem, eu era um dos pregadores aqui da minha região que amava pregar cenários de guerras sanguinárias na Bíblia. Eu gostava de pregar histórias, porque eu lia muito isso aqui, e eu transformava em mensagens e levava para a tribuna. E depois eu fazia o malabarismo que todo crente faz. Eu fazia a máscara que todo crente faz. A gente aqui, o cenário de guerra, sangue, mas vamos interpretar assim. Digamos que aqui os inimigos de Israel são os demônios, que vem para nos destruir. E Israel somos nós crentes. Nós somos o Israel de Deus. Por conta disso, então, todas essas guerras da Bíblia de sangue derramado, a inocente, a isso e aquilo, essas guerras hoje são transferidas em guerras espirituais. Essa é a desgraça mental que todo líder religioso que prega para uma classe leiga, todo líder religioso faz essa transferência desgraçada. E para você ter uma noção, seria a mesma coisa de pegar a história de Flor de Lis e os seus súditos culpados por aquele crime que agora ela já está pagando na prisão, né, contra o Anderson do Carmo. Eu tenho que falar sobre isso. É a mesma coisa da história do que aconteceu com o Anderson do Carmo ser transformada em um livro e você dizer não, o que Flor de Lis e os seus comparsas fizeram com este homem, isso aqui nós temos que transformar em coisas espirituais. Digamos que o Anderson do Carmo, ele foi atingido porque era um homem que não estava preparado diante de Deus, pensava que estava. E os outros são como se fossem demônios. E pregasse isso como uma coisa de transformação de vidas. É a mesma coisa, cara. Não tem para onde correr. Então, este livro aqui é aceito ainda porque ele se chama Bíblia. Ele se chama Bíblia porque ele é um símbolo do cristianismo que atinge e que destrói mais de 60 ou 70% da raça humana em questão mental. E aqui no Brasil, são mais de 90%. Todas as pessoas que você entrevistar na rua, você só vai encontrar um racional que não acredita nisso se você entrevistar 1000,
2.000, 3.000 pessoas. Mas eu duvido, se você entrevistar 100 pessoas, se todas as 100 da sua cidade não vão colocar isso aqui como a coisa melhor que tem para o ser humano usar como manual de instrução. Prova disso o Jason Ferrer, do canal Além da Fé, meu amigo particular, que tem um trabalho maravilhoso. Ele fez entrevista nas ruas com pessoas mostrando textos sanguinários e absurdos, como se esses textos fossem do Alcorão, e as pessoas não aceitavam os textos, jamais, não. Teve uma mulher que ela se emocionou quando ela leu um texto que está em 1 Samuel 15:3. Ela se emocionou quando ela viu que está escrito em que recém-nascidos recebendo mama das mães foram mortos por conta de uma vingança. E como se não bastasse de um Deus. A mulher se emocionou, a mulher chorou ali, naquela entrevista com Jason Ferrer. Aí Jason falou: e se eu dizer para você que isso está na Bíblia? Aí ela nem sabia. A maioria das pessoas não sabem disso, cara. Todas as pessoas que estão dentro de igreja ali pulando, gritando, principalmente esses pentecostais mentirosos, esses sensacionalistas, não tem um que conheça a Bíblia, não tem um que roça por cima, não tem um. Todos eles preferem viver na emoção da fantasia, a emoção da mente, achando que é um Deus falando. Estão na internet, muitos estão extorquindo pessoas na internet, entregando profetadas de mentira. Deus está mandando falar isso, mandando falar aquilo, Deus está dizendo isso, é mentiroso. Na verdade, é como diz o meu irmão: se de fato existir um Deus, são os caluniadores de Deus. Eles estão levantando calúnias contra este Deus. Tá? Porque quando diz Deus mandou, e todos sabem que não tem nada disso, que não existe nada disso, é tudo uma mentira. Mesmo se existir alguma coisa que eu desconheço em alguma dimensão, jamais ele ia mandar um ser humano dar um recado a outro ser humano. Ah, para com isso, rapaz. Mas eles estão extorquindo na internet pessoas, porque o Ministério Público ainda não chegou a ser severo para responsabilizar essas pessoas. E não é só eu que falo isso, não. E outra coisa, religiosos que estão descendo a hippie religiosos. O charlatãozinho mirim que está aí na internet, que virou pandemia na internet, eu espero que ele não vá muito tempo com esta ideia dele. Eu espero que antes dele completar os 18, a 19, a 20 anos, ele consiga ser ouvido por uma justiça aqui que possa tentar fazer e provar o que ele prega. Porque é mentirosinho. E cadê os pais desse moleque? Cadê os pais dele? Que não aparece nenhum. Eu não vi até agora na internet uma entrevistazinha de 5 segundos com o pai ou a mãe do charlatãozinho. Eles estão ali no oculto. Por quê? Porque eles têm medo de se responsabilizarem pelo filho contando mentira na internet. E vocês sabem de quem eu estou falando. Tá? E outra coisa, e tem crente descendo a ripa. Os vídeos que estão aí na internet mais pesados a respeito desse mirim são os crentes que estão colocando. Eles chamam até de vagabundozinho. Eles que chamam. O vagabundozinho está aí enganando todo mundo. E tem pastel de rodoviária que faz questão de levar eles. Não, vamos trazer para ele pregar aqui. Porque se ele é falso profeta ou não, eles que dizem isso, se ele é mentiroso ou não, ele chama atenção. Ele já é famoso, já tá famoso na internet. Já tem canal famoso aí, já tem gente famosa falando dele. Então a gente vai trazer ele, e ele é uma isca. Ele é uma isca. É assim que esses líderes mentirosos, charlatães e vigaristas, eles fazem. Uma isca. Para pegar o peixe tem que trazer a isca. Então ele é a isca. Aí, olha o que eles falam. Teve um que falou isso pra mim. Teve um religioso que falou isso pra mim, cara. Na minha cara. Ele disse, sabe por que esses pregadores aí, que estão sendo falados na internet, eles têm que ser chamados para pregar
em igrejas, porque Deus usa eles como isca para pegar os peixes, as almas. Mas na verdade, Deus nem quer ele, porque ele comete mentiras. Ele falou para mim. Aí ele fez uma pergunta para mim: você comeria uma minhoca? Minhoca é uma coisa nojenta, você não comeria. Mas uma minhoca você pega o peixe. Assim que Deus faz. Deus usa esses mentirosos e charlatães mesmo, ele usa para pegar a alma que Deus precisa. Puta que pariu! Que merda é essa na mente humana? Então, todos esses eventos que ele está, que eu não falo até agora o nome dele aqui, né? Vocês sabem de quem é. Todos os eventos que ele está, né, imitando línguas estranhas, até de pessoas internacionais, línguas estranhas mentirosas também. Todas são. Ele imitando Silvio Santos, imitando em cima de... e falando besteira, rasgando laudo de pessoas de câncer, dizendo que Deus curou. Tá fazendo coisa séria aí, cara. Coisa séria ele tá fazendo aí. Não é brincadeira, não. E aí é o seguinte, e por que ele ainda é convidado para pregar nessas igrejas? Pra quê? Pra enganar aqueles trouxas que estão ali. Porque os trouxas sempre serão enganados, né? Os babacas ali, pagadores de dízimos e ofertas, né? Financiadores dos charlatães, eles vão estar ali. Agora, os líderes que são vigaristas, eles vão convidar. Vão convidar. Convidar, cara. É uma isca. Se ele tá errado diante de Deus, é problema dele. Se ele tá mentindo, é problema dele. Mas um culto com ele é muita gente. E na hora a gente pede oferta e o povo dá. É assim que eles pensam, cara. Então eu falei que esse vídeo é um vídeo para abrir a mente. Esse vídeo é um vídeo para abrir a mente. Eu não estou aqui induzindo, acredite em mim. Porque eu não estou aqui dizendo que eu sou o dono da verdade. Por mais que o canal tenha este nome, Pilastra da Verdade. Não é a minha verdade. São fatos. Analisa tudo que eu estou dizendo. Então, pega um livro como esse. Do primeiro capítulo até o último capítulo, ele vai contradizer o próprio Deus do livro. Ele vai refutar o próprio Deus do livro. Este livro aqui, ele é um blasfêmio do próprio Deus do próprio livro. Se você não sabe. Porque o início do livro já mata a onisciência, suposta onipresença e suposta onipotência deste Deus. O início do livro. Não precisa ir muito. Basta ler os primeiros versículos com raciocínio, deixando a fé de lado. Vocês vão ver que não tem lógica nenhuma o que está escrito aqui. Ou seja, na minha opinião, este livro aqui, ele é um blasfêmio de um Deus, caso exista eu esteja errado. E nenhum Deus se comportaria como aqui este Deus se comporta. O Velho Testamento é uma coisa de louco, uma coisa absurda. E o Novo Testamento já começa com tudo. Morte de crianças, ali através de Herodes, para chegar em Jesus. Quando Jesus é levado para o Egito, aí vem com tudo. Aí depois sacrifício humano, crucificação, morte de Ananias e Safira. É um monte de desgraça aqui dentro. E as pessoas dizem que isso aqui é manual de instrução, é um livro sagrado, é o livro do bem, é a palavra de Deus. Misericórdia, Antônio Galvão, você está blasfemando do livro. Misericórdia. Coloca a risada e coloca a risadinha aí pra gente descontrair um pouco, porque tá pesado o vídeo. Ai, meu Deus, como é que a gente vai rejeitar a palavra? Tem gente que fala a palavra como se estivesse comendo um prato de pudim de leite na sobremesa. Eu tenho uma irmãzinha aqui que quando ela fala a palavra de Deus, chega a fumar. Palavra do Senhor. Eu falei, lê aí em 1 Samuel 15:3 aí. Deus mandando matar criança, matar animal, matar pessoas inocentes. Lê aí. Coloca isso aí lá no grupo do WhatsApp. Coisa linda, coisa maravilhosa. Criança sendo morta, amando de um Deus. Coloca aí o texto que há ordem para poupar meninas virgens
para servirem de objetos sexuais dos soldados de Moisés. Coloca aí um Deus que diz, não matarás em seu mandamento, e quando o cidadão que recebe o mandamento, a primeira coisa que faz quando desce é Deus mandar matar pessoas inocentes, invadir territórios, aquele povo não tinha nada a ver, matar, porque aquele povo era o povo escolhido. Aqui o pau quebra na casa de Noca, cara. As pessoas precisam conhecer isso aqui por dentro. Por dentro. O que está escrito aqui, porque está escrito aqui. Eu não estou inventando nada, está escrito aqui. Você acredita em um Deus que ele é construtor do próprio mal. E vocês manipulam dizendo que ele permite o mal acontecer. O que eu vejo de idiota, de mentiroso, de charlatão em podcast dizer não, Deus permite o mal. Ele não permite não, ele fez, ele construiu, é pior. Está escrito em Isaías 45:7. Será que você não lê essa merda não, cara? 45:7. Ele é construtor do próprio mal, cara. Ele construiu, ele inventou. Está escrito que ele construiu, ele inventou o próprio mal, o bem e o mal. Ele fez a luz, ele fez as trevas. Será que você não lê isso aqui, cara? 45:7. Olha o que está escrito aqui. Quer que eu leio para você? E para finalizar aqui? Eu não tenho um pico de medo disso não, moço. Já são 5 anos que eu tô aqui. As profetadas que fizeram contra mim, não teve uma que se cumpriu, porque não existe. É tudo uma mentira. 45:7, cara. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Aqui não está dizendo que ele permite o mal, não. Está dizendo que ele cria. Ele criou, ele fez, ele construiu. Tá? Eu, o Senhor, ou seja, o desastre mental, faço todas essas coisas. Isaías 45:7. Tem um texto que fala também que um espírito mau da parte de Deus entrava sobre Saul para atormentar Saul, o primeiro rei de Israel, que ele deu a ordem para matar a criança, e ele foi lá e matou. Mas ele não matou tudo porque ele poupou o gado, o melhor do gado de lá, e poupou o rei Agag, que foi o rei Agag, se você não sabe, segundo a história, ele era um rei que assumia o reinado ali na terra dos Amalequitas, 500 anos depois da da guerra de Amalequitas contra Israel no deserto. Era em torno de 500 anos depois, segundo a biografia teológica. Só para vocês terem noção. E o rei dos Amalequitas na época de Moisés era Amaleque. E se vocês não sabem, segundo a história, Amaleque perdeu a guerra para Israel, com a ajuda de Deus, ou seja, dívida paga. Aí 500 anos depois vem o primeiro rei de Israel, Saul, segundo a história, e ele ordena, vai lá e destrói tudo. Ah, mas o rei agora é Agag, não importa, ele é do mesmo sangue daquele povo que se levantou contra meu povo, mata tudo, e principalmente criança. Mata tudo, não é tudo, tem que destruir tudo. Só faltou dizer, mata também as formigas. Já leva veneno para matar as formigas, todos os insetos, as muriçocas, mata tudo. As cobras, os ratos, mas eu quero que não tenha vida naquele local. Que vingança desgraçada é essa? Aí Saul vai, ele teve mais misericórdia do que Deus, porque ele poupou algumas coisas, e ele poupou o rei Agag. Disse, não, eu não vou matar este homem é inteligente, vou levar para o reinado, e ele vai servir para mim lá. Aí a história vem dizendo, em 1 Samuel 15:33, pode ler no seu livro que você chama de livro lindo, que o profeta, sacerdote e juiz, que você venera na igreja, sacerdote Samuel, que Deus chamou Samuel, que era uma criança, para fazer sua obra. Ele, o miserável, o desgraçado, segundo a história, que ele nunca existiu, isso aqui é mitologia, mas eu estou na crença de vocês. Ele invade não sei se o palácio, um setor lá, segurança do rei, ele invadiu e ele olha a raiva do miserável, olha a ira do miserável. Ele despedaçou o rei Agag. Ele não só matou, ele cortou em pedaços. Ele fez picadinho, fez salada do corpo de Agag.
Aonde isso, Antônio Galvão? Que eu nunca vi. Não viu porque você lê com fé. Você não viu que você lê com fé. E você acha que tá tudo certo porque é a Bíblia. Tá escrito em 1 Samuel 15, 33. 33. Ali na parte B do versículo. Pode ler. Ele despedaçou. Ele cometeu o que seria hoje aqui no Brasil um crime hediondo para 50 anos de prisão. Só para vocês terem noção. O mesmo crime, né? O mesmo preço do crime de Flor de Lis, tá? Que hoje está pagando lá, seria o mesmo preço do crime do profeta Samuel se fosse aqui no Brasil hoje. Ele despedaçou um homem, ele matou e despedaçou. Ele fez do homem uma salada. Então, no mínimo, ele teria 50 anos de prisão. Ficaria 20, porque o Brasil é isso. Mas ele seria condenado a 50 anos de prisão. Isso é o livro que você defende. O que eu quero é humanismo, gente. Humanismo. Não estou mexendo na sua fé, não. A sua fé, talvez ela esteja de uma forma errada. Você pode ter fé em qualquer coisa que você querer ter. Você pode ir até ir para uma igreja, alguma coisa. Agora, não financia charlatão, não, gente. Não financia, não. Você está financiando, você não precisa disso. Se quiser me chamar de doido, de maluco, porque eu já recebi muitos aqui, já me xingaram aqui. O pau quebrou, herege, é isso e aquilo. Eu como tudo com farinha e pimenta. Eu não tô nem aí. Madeira de dar em doido com desses besteiróis aqui, ó. Madeira de dar em doido. Ele tá em doido. Tem um cara aí que tá me copiando, né? Tem um mentiroso aí que já tá me copiando. Eu fiz até um vídeo, né? Ele tá levando pra tribuna. Tá levando pra tribuna. Madeira de dar em doido é ideia. Aqui o pau quebra na casa de Noca, aqui, meu amigo, o bambu geme. Fico por aqui, mas eu volto. Um abraço apertado, um carinho. Claro que não tem como abraçar você assim que você tá longe de mim, né? Muitos que estão longe de mim. Mas sinta-se abraçado por mim e agradeço por tudo. E eu vou, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Fui. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antônio Galvão.